partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quarta-feira, 10 de setembro. Santo Ângelo segue naquele clima gostoso para uma boa conversa. Fazem 22 graus agora. Tempo bom, coração aquecido, mente curiosa e o nosso café na mão. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Disse Maria Montessori: se houver para a humanidade uma esperança de salvação e de ajuda, esta ajuda só pode vir da criança, porque é nela que se constrói o homem. E hoje, nossa xícara de boas conversas recebe Andressa Pessoa Enval, mãe da Valentina e do Vitor, coordenadora da Educação Infantil do Verzeri, diretora da Rei Pepper Santo Ângelo, graduada em Letras e pós-graduada em Gestão Escolar. Hoje vamos falar sobre a importância da educação infantil, seus desafios, atualizações e, principalmente, como uma infância feliz pode transformar o futuro. Prof. Andressa, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui falando sobre essa temática tão importante que é a infância, porque, afinal, gosto muito de uma frase de Lia Luft que fala: a infância é um chão pelo qual pisamos a vida inteira. Então, estamos aqui enquanto adultos, profissionais falando, mas não deixamos de carregar a nossa criança interior. Então, é uma temática extremamente importante para as famílias, para a sociedade e principalmente para as crianças. Verdade. Que frase linda, prof, para complementar Maria Montessori, né? Mas antes de tudo, assim, eu acho que é sempre legal os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho do nosso entrevistado, né? E eu queria saber um pouquinho da tua trajetória, pra gente conhecer um pouquinho da Prof. Andressa, né? Do motivo pelo qual tu escolheste educação. Então, tem a formação em letras, tem a pós-graduação ali em gestão escolar. Onde foi que a educação te picou, prof? Então, eu fui uma estudante de escola pública, sempre apaixonada por pessoas, pelas relações, pela comunicação. E ali no ensino médio, quando comecei a pensar sobre as questões profissionais, de propósito, do que eu faria, né, para contribuir com o mundo, eu pensei que crianças, adolescentes, pessoas em geral, porque eu gosto de trabalhar com diferentes faixas etárias, seria um caminho para mim. Então, cursei letras, fiz uma especialização no exterior em língua inglesa, alguns cursos na área, na parte de comunicação não violenta também, orientação educacional, coordenação pedagógica e a pós em si, né, de gestão escolar. Tive a oportunidade também de trabalhar como redatora na área de linguagens, no referencial curricular gaúcho do ensino médio, pela SEDUC. Então, temos aí alguma trajetória, mas eu gosto sempre de me colocar numa postura de aprendente. Sim. Sempre disponível para ouvir, experienciar, né? Por isso estou aqui hoje também, fora do meu habitat natural, que é lá onde você costuma me ver pelos corredores da educação infantil do Verzeri, do nosso amado Verzeri. E estamos em constante evolução nesse sentido, né, profissional. Não tem como ser professor sem estar em transformação a todo tempo. A gente tem aí uma tendência, né, prof, da educação de adultos aí, que é chamada long life learning, né? Uhum. Então, a gente se vê, de fato, né, eternos alunos, e de fato somos, né? Temos que aprender o tempo todo. Então, acho que essa é uma das grandes mudanças, assim, ao meu ver, né, da questão da educação hoje em dia. O quanto que cada vez mais a gente se vê necessitando de aprender, de se atualizar, enfim, se faz necessário para qualquer tipo de profissão.
Mas existem também várias tendências e várias mudanças, né, na questão da educação infantil. Como a sala de aula mudou já, né, prof? Muito. Eu, enquanto aluna de licencianda da computação, né, tenho acompanhado, e também ex-empreendedora da educação, tenho acompanhado muitas mudanças nesse sentido, e lembrando também da época de aluna e comparando com, né, tendo uma filha de 19 anos, teve um tipo de escola que já era muito diferente da minha, e agora o Bernardo ali no Verzeri também, outro tipo de escola, outro tipo de sala de aula, muito melhor. E eu queria começar nossa conversa nesse sentido, assim, dessas principais mudanças, né? Não só no sentido de qualidade, mas de presença, diria até de uma questão mais afetuosa que a gente percebe hoje na escola. Qual que é a sua opinião nesse sentido, prof? Eu vejo como muito positivo esse movimento. A escola ela é por si já um fenômeno civilizatório de qualquer indivíduo. E uma base muito importante na sociedade também, né? Sociedade e família, não só fazendo essa ponte tão importante, né? Então, sim, a educação está em constante mudança e aperfeiçoamento, porque cada vez mais refletimos e aprendemos, temos os avanços científicos, e trazendo muito para essa educação contemporânea, eu vejo a presença da neurociência nesses últimos 10 anos. Na formação do professor, no planejar, na visão que o professor tem da criança, do aluno. Isso é muito importante, que há tempos atrás nós não tínhamos com tanta força quanto agora. E a neurociência, ela vem para trabalhar justamente a maneira com que o aluno, o indivíduo, aprende. Uhum. E isso traz significância para o processo de ensino-aprendizagem, porque lá, enquanto éramos alunos, estudantes há muito tempo atrás, muitos dos conteúdos que foram passados para nós esquecemos ou não demos o significado que deveria ter sido dado. E como aperfeiçoar toda essa proposta educacional? Então, vem essa parte da neurociência, do socioemocional, para trazer esse lado da utilização, do saber, do conhecer e do oferecer para o mundo, né? Do ter a atitude de ir lá e fazer, que também compreende as competências e habilidades que qualquer currículo está fundamentado de acordo com os segmentos de ensino. Prof, que assertiva essa tua resposta, porque assim, para mim hoje, uma maternidade aí de quase 20 anos depois, né, muito diferente, o fato de eu compreender hoje, né, que eu não tinha esse entendimento antes, né, na outra maternidade, compreender hoje o que está acontecendo na mente daquela criança e por que ela está reagindo de tal forma, me dá uma segurança tão grande no agir enquanto mãe, né, me dá certeza daquilo, né, por que ele está fazendo isso, por que essa birra está acontecendo, por que se jogou no chão, por que reagiu de tal forma, e eu sei exatamente, né, quando sobe, esqueci agora o nome da palavra, já lembro, mas, enfim, quando qualquer tipo de situação que aconteça no cérebro, eu sei o motivo, né, do porquê que aquilo está acontecendo e por que ele está reagindo daquela forma. Na sala de aula, deve ser da mesma forma. Eu gostaria que tu entrasse um pouquinho nessa questão da neurociência e da educação infantil e do quanto que isso está impactando na sala de aula e auxiliando também na educação. Essa parte emocional é extremamente importante. Nós temos essa questão do socioemocional muito presente no Colégio Verzeri, no nosso projeto político-pedagógico, que é justamente entender como o cérebro da criança funciona, do adolescente e do jovem também. Hoje a nossa temática aqui é voltada mais à educação infantil, mas o cérebro da criança está em plena transformação até os 6 anos de idade. Né? Do período do 0 aos 6 anos de idade é que nós temos
a maior neuroplasticidade ao nosso favor. Eles são esponjinhas novas, digamos assim, absorvendo o conhecimento, absorvendo o meio, as interações, as relações, né? E esse cérebro, ele está amadurecendo emocionalmente. Então, tem algumas coisas que, de fato, eles não dão conta. Quando o cortisol, a questão hormonal toma conta lá do brincar, algo sai do controle, que aí experienciam as emoções da raiva, da frustração, do medo, da tristeza. Então, esse cérebro ele está em processo de aprendizagem de todos esses conceitos e é muito importante a gente ter essa visão atenta a isso para sabermos ajudar da melhor forma possível essas crianças, tanto em casa, quanto mães, quanto na sala de aula, que sim, como eu já havia dito antes, há algum tempo já faz parte das formações e dos estudos dos professores. Sim, era o cortisol que eu tinha, eu até anotei aqui para eu poder lembrar, porque essa acho que é para as mães, principalmente as mães de primeira viagem, eu acho que é o que mais impacta, assim, né, quando começa a birra, a gente se sente frustrado ali, porque tu não sabe o que fazer, parece que a criança está te desafiando e na verdade não, é só um cérebro inundado de cortisol, sem conseguir reagir ao estresse. Então, o quanto que é diferente, assim, o acolhimento hoje, de entender o que está acontecendo, né, e de antes. E só que daí, assim, sabendo de tudo isso, prof, entendendo o que está acontecendo e sendo empático com aquela criança, existe uma questão de conciliação de afeto, de acolhimento com a disciplina, né? E que a gente ainda segue entendendo que o limite é importante, que ele é necessário, né? Para as crianças no dia a dia, né? Dentro e fora da sala de aula. Como que a senhora tem o entendimento nesse sentido? Como que a gente faz para, então, não ser nem tão autoritário e nem tão permissivo? Sim, nós temos alguns conceitos de disciplina positiva, a questão de como que nós abordamos essas limitações, esse bordeamento com as crianças, de ser assertiva e não permissiva. Realmente é uma corda bamba que nós temos enquanto adulto, mãe, professor, nos colocar ali à disposição, né, dessa interação com essa criança, com o que ela vem demonstrando, qual é o momento, o porquê. São vários questionamentos dessa situação que é muito individualizada. Sim. Né? Mas nós precisamos trabalhar com essa criança com firmeza e gentileza. Precisamos ter essa parte positiva da disciplina, que é um assunto que está muito envolto dos grupos maternos, nas redes sociais também, mas essa criança também precisa de estrutura. É como se fosse um rio que precisa de margem. E a família e a escola também compõem essa margem desse rio que é essa criança. Sim. É uma questão bastante difícil, né? Principalmente, assim, para quando a gente, na infância, não teve isso, né, prof? O quanto que é necessário que a gente, enquanto pais, se atualizem, né? Nos atualizemos sempre, enfim, busquemos cada vez mais informação e conhecimento. E o quanto que é importante o papel da escola também, nesse sentido, né? De também nos dar segurança de saber que aquilo está acontecendo ou quando não está acontecendo. E aí, nesse sentido de estar acontecendo ou não, quais que são os sinais, assim, que a gente percebe de que uma criança está recebendo os estímulos adequados na educação infantil? Como é que a gente percebe essa criança saudável, né? Como que seria essa criança saudável? Sim, pensar no desenvolvimento da criança, no segmento da educação básica até os 6 anos, nós precisamos estar atentos à faixa etária. Então, cada faixa etária vai nos trazer, digamos assim, um certo desenvolvimento que aquela criança possa estar apta a demonstrar, né? Num sentido
integral. Esse sentido integral, ele é cognitivo, ele é motor, ele é relacional, ele é social. Então, de acordo com cada faixa etária, nós podemos avaliar. Essas sondagens são feitas de acordo com esses parâmetros, né? Então, a educação infantil, ela é uma educação das miudezas. Nós trabalhamos de uma forma muito implícita. É o cuidar e o educar de mãos dadas. Porque o que parece uma brincadeira, parece muito simples, tem todo um significado por trás. Até na hora que a criança, por exemplo, vai fazer a bolinha com o papel crepom para colar. Parece uma brincadeira muito lúdico, mas nesse momento a criança já está treinando para fazer a pinça, para pegar o lápis, para pegar a canetinha, para escrever depois. A massinha de modelar, que tão presente, às vezes a gente chega numa sala de educação infantil e já tem aquele cheirinho da massinha de modelar. Por quê? É só o brincar pelo brincar? Não. Através da massinha, nós trabalhamos a autorregulação, porque é uma textura, é gostoso apertar, eu me autorregulo emocionalmente naquele contexto também. Eu observo em que fase a criança está, se ela está ok naqueles parâmetros de desenvolvimento, porque uma criança que tenta colocar a massinha de modelar na boca o tempo todo, ela está na fase oral. Ela tem idade para estar na fase oral ou não? A criança que mistura todas as cores na massinha, o que ela está mostrando? Ela está muito ainda no brincar exploratório, ela não está dando função para aquele brincar. E aquela criança que pega a massinha, que divide, que monta um bonequinho, que separa as cores, ela já está dando função para aquele brincar. Então, são muitas miudezas do nosso cotidiano que nós precisamos levar em consideração para chegar na resposta, digamos assim, desse teu questionamento. Entendi. Que perfeito. E esse exemplo da massinha, ele é perfeito, né? Porque, de fato, a gente percebe nas fases dos pequenos exatamente essas diferenças, né? Do como é que ele lida com a brincadeira da massinha, por exemplo. Exatamente. Foi excelente. E aí tem um tempo, né? 1 ano, aquela questão mais oral. Mas se com 3 anos aquela criança continua brincar e agir, interagir nesse sentido, aí então nós já temos um alerta para ser trabalhado, para estimular de alguma outra maneira, ou para pensar num planejamento diferente, conversar com a família, ou daqui a pouco também solicitar uma avaliação de um profissional especializado. Perfeito. Prof, já são 13h22. Nossa, que rápido! A gente vai para nossa primeira pausa, rapidinho aqui, com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E lembrando que a gente está ao vivo também pelo YouTube, Instagram e Facebook da Rádio Novos Horizontes. Já já a gente está de volta com vocês. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta Sicredi. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h24, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro desta quarta-feira, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Seguimos ao vivo pela Rádio Novos Horizontes, Facebook, YouTube e Instagram da rádio, sempre trazendo boas conversas e informação que transforma. Seguimos aqui com a Prof. Andressa, falando sobre educação infantil e ainda falando a respeito de estímulo, enfim, a gente tem também uma questão que mudou muito para essa nova geração, que é a questão tecnológica, né, prof? Sim. Como é que a gente faz isso? Né, não tem como tirar, uma vez que eles nasceram nessa fase, né? Mas como que a gente faz para que a tecnologia se torne uma aliada e não uma vilã da aprendizagem? Sim, eles são os chamados nativos digitais. A nossa sociedade como um todo, a nossa casa opera assim, nós enquanto adultos, eles estão em observação constante. Nós estamos com o computador, com o celular, com a TV e nós precisamos ter um olhar para essa criança, sim. E trabalhar da melhor forma possível com esses estímulos. É preciso cuidar. O excesso de tela, nós já temos muitas pesquisas que comprovam os danos na primeira infância. Nós temos que cuidar a carga horária diária. Quais são essa tecnologia que essa criança está assistindo? Os desenhos precisam ter baixo estímulo, precisa cuidar a questão da faixa etária, né? E é realmente muito importante trabalhar com intencionalidade. A tecnologia está aí, tanto na educação quanto dentro da nossa casa, só que como que nós vamos usar essa ferramenta? Então, em sala de aula, ela vai sim estar presente em alguns momentos, mas a cada utilização precisa ter a intencionalidade pedagógica. O porquê que nós estamos usando isso? Qual que é o nosso objetivo com os nossos alunos ao usar essa ferramenta? Uhum. Que importante. E aí, aproveitando essa sua fala, uma das coisas também que mudou muito por conta de todo esse contexto, é a forma como o professor também se desenvolve, né? Para os nossos professores era exigido um tipo de habilidade por conta de uma demanda nossa, mas hoje, então, tendo outras gerações, exige-se outras habilidades para esses novos educadores, né? Que outras habilidades que a senhora enxerga hoje que é necessário que o professor, principalmente da educação infantil, tenha dentro de sala de aula? Precisa ter propósito, amar crianças, amar pessoas, a comunicação por si só, a mediação de conflitos, a educação como um todo. Então, é muito importante que seja um profissional acolhedor, versátil, porque não vai conviver só com o aluno, vai conviver com a escola em geral, que não deixa de ser uma empresa, né, o seu ambiente de trabalho, e com as famílias, com a comunidade escolar em geral. Sim. Prof, dentro da frase da Lia Luft, né, que a senhora falou no início, vem a questão do reflexo, né, dessa criança feliz, de uma infância feliz e saudável, num adulto também possivelmente feliz, mais saudável, de mais sucesso, mais performático. Como que a senhora entende esse impacto de uma infância feliz, de uma educação com intenção, na primeira infância principalmente? Como que isso reflete nesse adulto? Reflete em várias formas. Tanto emocionais, porque esse adulto vai carregar ferramentas que muitas vezes ele aprendeu lá na infância, da questão emocional, de regulação, de corregulação, de diálogo com o outro, de diálogo interno para resolver os seus próprios conflitos e os conflitos com os outros. A questão dos estímulos de aprendizagem, levando em consideração essa fase antes dos 6 anos e de toda essa neuroplasticidade que está a nosso favor, é muito importante também, porque pensa só,
para eu calcular, para eu aprender a matemática, essa área das exatas, eu preciso primeiro contar as frutas do meu cesto, fazer um bolo em família, ou até mesmo com a minha turminha da educação infantil, que lá eu já estou aprendendo sobre proporção, sobre medidas, sobre a contagem, né? Números, o que eu preciso, o que não. Brincar, porque criança, como diria, né, Mário Quintana, se não me falha a memória, criança não brinca de brincar, criança brinca de verdade. E é muito importante esse brincar e essas vivências, essas provocações que tem na educação infantil. Porque nós temos alguns exemplos de atividades que nós realizamos que chamamos de vivências. Então, de acordo com o projeto pedagógico que está sendo trabalhado dentro da sala de aula, a prof monta um cenário e tem um momento da tarde que aquela criança vai para aquela vivência brincar. E o que nós estamos trabalhando ali? Além de linguagem, de interação, de mediação, eu brinco agora, eu divido com você, eu espero você brincar para pegar esse brinquedo, as narrativas do futuro. Porque aí eu tenho que construir uma cena do brincar, ele tem um início, um meio, um fim, ele tem um enredo, personagens, como que eu vou ser um leitor, como que eu vou ser um escritor no futuro, se eu não passar por esse enredo e essa construção implícita dessas narrativas ali na infância, antes dos 6 anos. Então, temos todos esses ganhos nessa fase, digamos, que não é mais, eu acho que precocemente, né? É no tempo certo, com a carga horária certa também, porque criança precisa ter tempo de ser criança. Perfeito. E aí eu aproveito essa sua fala para trazer uma questão seguinte. Talvez seja impressão minha enquanto mãe, mas às vezes eu tenho a impressão de que existe uma certa disputa entre as mães de que o meu filho fez isso mais cedo, o meu filho com tantos anos contou, com tantos anos fez não sei o que, enfim. E como se fosse uma tendência dessa escolarização precoce, né? Uma coisa de antecipar algumas coisas que viriam, né, dentro do tempo certo. Qual é o risco? Existe risco? E se existe, qual é o risco disso? Dessa antecipação de alguma coisa, né? De alguns aprendizados, enfim. É um tema complexo, porque nós precisamos saber ter uma ideia de horário que essa criança tem durante o dia, a semana. Até nós, adultos, quando nos colocamos muito numa função multitarefa, não é saudável. Imagina uma criança. Então, a criança precisa ser criança naquela faixa etária, na fase que ela tem. Porque senão, lá na adolescência, ela vai precisar viver de alguma forma, psíquica ou não, essa fase da infância que não foi bem vivida. Nós temos que cuidar dessas fases da vida. E eu acredito muito nas múltiplas inteligências, que é um conceito, uma metodologia, né, de Gardner, da educação, que cada criança tem as suas habilidades. Algumas têm habilidades mais para a linguagem, outras têm habilidades mais para a área exatas, outras para o sistema motor, né, a área mais ali da educação física. Então, são diversos saberes e habilidades múltiplas que correspondem àquele indivíduo, que ele, né, já nasce com aquela predisposição. Então, algumas crianças, sim, serão melhores em alguns aspectos, pelo nosso julgamento social e adulto. Mas nós temos que respeitar, então, esses diversos saberes. E essa questão assim, meu filho já está sabendo os números a contar, que foi ali um exemplo que você deu. Cada criança tem o seu tempo. Mas esse tempo não é a qualquer tempo. Então, alguns se desenvolvem mais rápido, outros de uma forma um pouco mais lenta. Mas a gente volta a cuidar aquela parte do desenvolvimento infantil e da sua questão etária.
Então, cada criança tem o seu tempo, mas isso não significa que é a qualquer tempo. Uma habilidade muito importante, necessária dos 3 aos 4 anos, eu não posso deixar que essa criança desenvolva lá com os 6, 7 anos. Perfeito. Eu preciso trazer mecanismos também para que ela possa desenvolver dentro dessa camada, né, temporal, digamos assim. Perfeito. E a questão do brincar, então, como a gente falava agora, da importância do brincar enquanto desenvolvimento mesmo, enquanto ferramenta de aprendizagem, prof. Porque, aqui trazendo o exemplo do Verzeri, né, a gente tem aquele pátio gigante ali, e eu vejo pelo meu filho o quanto que ele ama estar na escola e brincar na escola, então livre, né, num pátio. E eu sei que isso reflete de forma muito positiva, né, dessa vivência dele querer estar ali naquele ambiente, né? Isso favorece, é um ambiente favorável à aprendizagem. Verdade. Como que a senhora enxerga essa questão do brincar nesse sentido, né? Enquanto ferramenta de aprendizagem, um exemplo das vivências que a senhora trouxe antes. Nós precisamos ter os momentos do brincar. Em algumas turmas, esse horário é um pouco mais estendido, de acordo com que cada criança dá conta. Mas como nós colocamos antes, esse brincar é muito estruturante para a criança. Na escuta, no desenvolvimento da linguagem, no próprio desenvolvimento cognitivo. E o Verzeri tem um espaço belíssimo. Sim. Às vezes nós recebemos visitas de famílias novas que dizem, nós não conhecíamos essa área externa do Verzeri, esse bosque, e realmente é belíssimo. Nós temos bosque, nós temos muitas árvores, 3 parquinhos, nós temos horta também. Agora, esse ano, o nosso ginásio foi reformado, a nossa biblioteca também foi reinaugurada. O nosso auditório para o ano que vem, temos uma grande estrutura. O nosso auditório para o ano que vem também será reinaugurado, está em processo de obras agora. E é esse lugar de educação, de aprendizagem e de brincar, que não precisa ser apenas na sala de aula. Sim. Nós precisamos pensar nesses outros espaços. A criança precisa ocupar esses outros espaços. A escola precisa ser além dos muros e além das paredes da sala de aula. E isso nós provocamos muito também nos nossos projetos. O Bernardo, né, pegando o ponto do Bernardo, ele visitou o museu, a turminha dele de 2 anos para 3 anos fizeram uma visita no nosso museu. Então essa criança também está ocupando, observando, interagindo com esse espaço público. Sim. A nossa turma de pré-1 foi no O2 Parque, porque eles estavam trabalhando a Mata Atlântida, então fizeram toda uma vivência no O2 Parque. Há uma outra turma nossa de creche 3, que o projeto deles é sobre viagem, fizeram um passeio no Vilas Hotel, passaram uma tarde lá, entendendo como funciona um hotel. A nossa outra turma que tem um projeto de insetos, que é a Joaninha e a Formiga, visitaram o IFE Santo Ângelo, fizeram um passeio por lá com a nossa professora, a doutora Fran. Então, essas crianças também estão saindo desse espaço da escola para brincar, interagir e aprender. É sensacional, né? E, de fato, assim, nessa oportunidade do museu, o Bernardo voltou encantado, né? Ele não conhecia ainda o museu, foi conhecer com a escola. E tu vê que prof, uma questão, assim, da gente se libertar mesmo e se abrir. Porque eu entendi, eu vou levar ele no museu, talvez ele não entenda muito, vou esperar um pouquinho, ele crescer um pouco mais. Quando tive a surpresa de que as crianças vão fazer a visita no museu, achei sensacional, né? E achei mais sensacional o retorno dele, porque ele voltou falando daquela experiência, contando do príncipe que ele viu, do rei, né? Porque era o projeto Sim. do semestre ali. Então é sensacional. E é uma brincadeira, e foi uma brincadeira para eles. O passeio foi uma brincadeira. Um aprender brincando. Excelente. Com significado e gerando, assim, memórias afetivas também.
Sim, e claro, né, e tem a ver com o projeto, sempre com aquilo que eles estão aprendendo dentro da sala de aula, tem essa transversalidade. Prof, e daí acho que uma das coisas mais latentes, assim, mais que a gente tem visto se transformar e tem se falado muito, são a questão das emoções, né? A gente não tinha essa leitura antes, a gente não, principalmente nos meninos, né? Tinha esse mito de que, menino não chora, ou quando cai no chão, levanta, não foi nada. Eu confesso que foi depois do Bernardo que fui me abrir para esse olhar, né, de que a gente precisa entender de fato o que está acontecendo ali e não pode ter essa ruptura daquilo que a criança está sentindo. Então, está sendo um aprendizado constante para mim. Mas a educação socioemocional, então, ela é uma necessidade, né, uma atualidade, enfim, uma necessidade dentro da sala de aula. Como que é aplicada essa rotina, a educação socioemocional dentro da rotina na educação infantil? Como que vocês trazem isso para as vivências na sala de aula? Sabe, Dani, que toda vez que eu escuto essa parte do socioemocional alinhado ao trabalho do Verzeri, me vem Teresa Verzeri na cabeça, porque nas cartas de Teresa Verzeri, há 100 anos atrás, ela falava muito do temperamento do aluno. E esse temperamento era a questão das emoções do aluno. Então, a pedagogia de Verzeri, ela é muito atualizada nesse conceito, então, socioemocional. E não só na escola, mas nós, enquanto profissionais, quantas questões voltadas ao gerenciamento das emoções, da inteligência emocional que nós temos em pauta hoje em dia, né? Nós temos, assim, o trabalho da orientação educacional com a professora Janaína, que ela é voltada justamente para esse currículo oculto, que trabalha as relações e as emoções, juntamente com a psicóloga Josi. Então, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que trabalha com esse olhar específico para as emoções em sala de aula. Fora que no planejamento das professoras, a gente já tem ali o desenvolvimento de competências e habilidades que performam nesses sentidos das emoções também, mas não só ali no campo pedagógico de prof. Regente, tem também a orientação e a psicóloga, e também, por que não, a nossa equipe da espiritualidade. Perfeito. Com a Prof. Ruby, que trabalha valores e emoções também com as crianças. Que importante isso, né, Prof? Já são 13h42, a gente vai ter que ir pro intervalo rapidinho, tá tão boa essa conversa. A gente vai pro intervalo, mas a gente segue junto aqui no Cafezinho Missioneiro com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Grins Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Seguimos ao vivo aqui na Rádio Novos Horizontes, também pelo YouTube, Facebook e Instagram. Já a gente volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. A
As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Estamos de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro ao vivo nesta quarta-feira pela Rádio Novos Horizontes, YouTube, Instagram e Facebook. Tudo isso com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. E a gente segue agora com o último bloco dessa boa conversa com a professora Andressa Pessoa Enval. Enval ou Enval? Enval. Enval, então falei certinho. Do meu marido. Prof, uma das coisas tão importantes quanto os pais estarem por dentro e se atualizando e acompanhando é também os professores estarem sempre se atualizando e entendendo, né, o que está acontecendo. Na sua experiência durante todos esses anos dentro da educação infantil e trabalhando com criança, enfim, educação, qual a importância dessa formação contínua dos professores e dessa atualização para estarem atendendo, então, essa nova geração, enfim, de crianças que vem vindo, né, com outras demandas, e também os pais, né, porque só eu sei o quanto que é importante a escola estar ali aberta e acolhendo os pais quando a gente está desesperado e precisando de ajuda com os nossos filhos. Tanto quanto professores, quanto pais, somos seres em constante transformação. Então, é muito importante nós nos colocarmos no lugar de dúvida, de questionamento, porque esse questionamento gera a busca por aprendizagem, por novos conceitos e assim, de fato, a transformação ocorre. E na educação, com pessoas, precisamos disso, e eu vejo isso sim ocorrer. Tanto na rede pública, estadual, particular, a rede privada, os professores estão com constantes reflexões, simpósios, cursos, propostas de reuniões de alinhamento pedagógico, de planejamento. Então, nós temos uma área que está sempre em ebulição e sedenta para melhorar. Sim. Eu acho que uma coisa importante, e a gente falou isso antes, né, que além da gente estar sempre se atualizando e, enquanto profissional, tem a questão da maternidade, né, e tu, enquanto mãe também, o quanto que a maternidade te auxilia nessa visão, né, da educação, assim, para além do conceito, para além dos livros, né, daquilo que a gente aprende, porque a prática, de fato, é o que faz com que a gente entenda, né, um pouquinho mais e consiga melhorar aí a nossa performance. Como que isso molda o teu olhar, prof, para a tua atuação? Eu considero a maternidade, sou mãe da Valentina e do Victor, como um divisor de águas na minha vida e principalmente na minha profissão. Eu tive, sim, enquanto educadora, um olhar diferenciado dos meus alunos depois que eu virei mãe. É uma experiência que nos humaniza de uma forma que eu desconheço outra, né? Enquanto fêmea, enquanto mulher, que tenha essa mesma capacidade. Verdade. Também me sinto assim, prof. E tenho para dizer que a impressão que eu tenho é que eu tive 2 primeiras vezes, né? Por conta do distanciamento, é totalmente outra coisa agora. Eu gosto também de trazer alguns conceitos de Winnicott que é muito estudado na parte da pedagogia, mas ele trabalha fala muito de um conceito de mãe suficiente. Então, nós somos, sim, as mães suficientes
para os nossos filhos. Independente dessa fase da vida, né, Dani? Você coloca que teve aí uma maternidade em um determinado tempo e agora com outra realidade, porque sim, são outros tempos. Mas ele traz que nós somos suficientes para a nossa criança, né? Isso é muito acolhedor, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas nós também precisamos nos colocar nesse lugar de que é um eterno recomeçar a cada dia. Vivemos sim uma mudança de níveis, porque é aquela história. Quando a gente acha que venceu essa etapa, esse nível, troca de nível, vem outra fase da nossa criança, do nosso jovem, do nosso adolescente. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. A escola, ela é uma grande aliada nossa, né? E quando eu digo nossa, eu digo de nós mães, pais, enfim. Porque o quanto que a junção nisso, essa equipe grande, né, de pais e professores, favorece e facilita, né, a gente, inclusive, dentro de casa. Eu mesma, várias vezes, procuro a escola para me ajudar com alguma coisa que está acontecendo dentro de casa, para que a escola também tenha consciência do que está acontecendo dentro de casa, para me ajudar ali com a minha criança. E claro que isso acontece por conta de uma segurança que a gente sente na instituição, né? Baseado nos valores que essa instituição tem. Então, isso foi uma das coisas que nos fizeram, então, procurar, né, a Escola Verzeri para entregar o nosso filho. Que valores que tu entende, prof, que são inegociáveis, assim, para uma escola, para que, de fato, aquela educação, aquele cuidado com a criança aconteça? Eu penso também que os valores é a pauta principal de escolha. O que é inegociável ter quando a gente pensa em investir na educação dos nossos filhos? Que a educação é um investimento sempre com retorno garantido. Em algum momento vai retornar todo esse investimento da família. São os valores, esses conceitos da cordialidade, do socioemocional, do acolhimento. Porque tudo isso facilita o quê? O sucesso acadêmico e toda a parte cognitiva também. Sim. E aí, prof, a gente tem uma questão de necessidade de conexão de família, escola, né, comunidade. Como que a senhora enxerga a importância disso, de fato, né, a escola está dentro de casa, a família está dentro da escola e as crianças inseridas na comunidade, se entendendo enquanto sujeito dentro dessa comunidade? Como que a senhora entende isso? Sim, eu penso que a escola e a família precisam construir essa ponte, para que essa criança e esse indivíduo possa crescer, passar e prosperar. E não existe a escola perfeita, não existe a família perfeita. Nós vamos ter que mediar e dialogar e encontrar o lugar certo para essa família, porque essa família busca. Digamos que a escola é o mundo que nós escolhemos oferecer para os nossos filhos. Quais são os valores inegociáveis dessa instituição? Qual é o mundo que você quer oferecer para o teu filho? E aí você parte para esse estudo de campo das diversas escolas que nós temos, né, e segmentos nesse ramo da educação para fazer essa escolha. E quando você coloca que é importante essa parte familiar, a escola ter esse conhecimento, a família também precisa levar em consideração esse conhecimento de sala de aula da criança no coletivo. Isso, importante. É bem importante também. Então, nós precisamos sempre estar em constante trocas, diálogos e muita abertura. Sim. Eu quero aproveitar para compartilhar uma coisa que a gente falou aqui no intervalo, porque, assim, tem coisas que exigem prática, né? Que só acontecendo mesmo pra gente aprender como lidar, como conciliar, como coordenar, enfim. E eu tava contando pra prof aqui no intervalo que hoje, antes do Bernardo ir pra escola, o Bernardo fez
uma arte dentro de casa lá. E eu, né, pra não perder a paciência, disse pra ele assim, eu estou braba, eu vou ali no meu quarto agora, vou me acalmar, eu já volto aqui pra conversar contigo. E de fato fui lá, dei uma respirada, enfim, pra voltar e tentar organizar aquela situação ali da melhor forma, né? Por enquanto, essa é uma das questões práticas, de fato, que aprendi, assim, ao longo dessa maternidade, para conseguir conduzir aquela situação no sentido dele aprender alguma coisa com aquilo que ele fez. E a senhora, antes da gente entrar no ar, estava me falando, então, desse processo de condução. E eu queria perguntar justamente que práticas que podem ajudar, né, a gente a educar crianças, prof, mais empáticas, mais conscientes, né? Eu acho que é importante que a gente tenha alguma clareza para os pais que nos ouvem agora, porque é justamente como lidar na hora com aquela situação. Às vezes é na hora, às vezes não é. De que forma que tu entende isso e que de forma prática a gente podia melhorar essa nossa performance enquanto pais? Nós viemos, enquanto adultos, de uma educação que não tinha um olhar tão aprimorado para isso. Uhum. Então, eu vejo, Dani, que a questão que você colocou aqui, que você precisou de um tempo para pensar, já é um grande passo. Não agir de forma reativa. Uhum. E as crianças são muito inteligentes e capazes, sim. Nós precisamos começar com a contação da história, nomeando as emoções, trabalhando no brincar com eles também a respeito das emoções. Às vezes, enquanto família, nós cedemos muito no brincar, porque está a relação ali de adulto e de criança. Mas a gente pode explorar mais esse brincar também. As regras do jogo, nem sempre eu ganho, às vezes eu perco, às vezes você quer o mesmo brinquedo que o meu, e aí agora como que nós podemos conversar e ajeitar toda essa interação, essa relação. Então é muito importante trazer esse questionamento para as crianças. Por que você fez isso? O que você sentiu ao fazer isso? E dar o tempo de resposta, porque nós adultos somos muito acelerados. Uhum. E a criança precisa responder no tempo dela. E aí, depois disso, trabalhar com... e agora? Você agiu de tal maneira, né? Cada ação gera uma reação. E nós temos um problema aqui e agora. E como que nós vamos resolver esse problema? Trabalhar com essa parte de solução de problemas já de modo cotidiano, tanto em casa quanto na sala de aula. Rasgou a barraca. Eu preciso levar a barraca para a escola. Como que nós podemos resolver? E dar tempo da criança responder. Ela pode, dependendo da idade, responder, não sei. Aí você, olha, mas vamos pensar mais um pouquinho. Daqui a pouco ela fala, colar. Daqui a pouco, um pouco mais velha, costurar, e assim vai indo. Mas essa troca é muito importante. Olho no olho e conversa. As conversas salvam essa parte socioemocional da família e da escola. Que perfeita essa sua fala, porque é a oportunidade da aprendizagem de fato ali, né, de viver na prática mesmo, né? Tem alguma coisa, daqui a pouco, recorrente que tu ouça, prof, né, das famílias, enfim, que as famílias ainda não entendem dessa fase e que eu não tenha perguntado e que tu gostaria de esclarecer? Alguma coisa assim, olha, normalmente essa fase acontece tal coisa e é importante que as famílias se posicionem de tal forma. Agora sim, não me vem nada em mente, mas eu penso que nas trocas com a equipe pedagógica em sala de aula, cada escola tem ali, digamos, a entrega de parecer. É um momento riquíssimo para escutar o que a prof vai pontuar, o que ela observou no desenvolvimento da criança naquele X período, que às vezes é bimestre, trimestre, semestre. Então, é uma fase muito importante de reunião, de encontro, que vai ser colocada essa parte da escola e que a família pode, sim, acrescentar o que vem vivenciando da criança, porque assim a gente desenvolve eles de uma forma integral. Perfeito. Prof, e a infância, ela é um período muito curto, né, da nossa vida, mas que nos deixa aí marcas
para o resto da nossa vida, né? O que tu entende que seja fundamental, assim, para a criança, que não pode faltar nessa etapa da vida? Carinho, amor, acolhimento, família, presença e contato com a natureza. As crianças precisam de contato com a natureza. Eles são seres naturais e eles se autorregulam, corregulam muito com a natureza e eles aprendem também muito com a natureza. Precisa ter presente. Eu sei que não é possível para todas as famílias, mas aqui em Santo Ângelo, uma cidade do interior, nós temos ainda mais abertura, né, para essa experiência com a natureza, de certa forma, e precisamos disponibilizar esse tempo para as crianças. Perfeito. Prof, a gente já está quase terminando a nossa entrevista e eu queria que tu resumisse para mim, numa palavra, a essência da educação infantil, na tua opinião. É potência. Que perfeito. Potência. Verdade. Prof. Andressa, que prazer foi te receber aqui. Que alegria estar aqui contigo. E eu sabia que ia ser uma conversa deliciosa. Muito obrigada por essa conversa necessária, acolhedora. Ficou claro que a educação infantil é muito mais do que ensinar conteúdo, é formar seres humanos para a vida. Para ti que ficou com a gente, muito obrigada pela tua companhia. Obrigada também Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo, nossos parceiros aí de todos os dias. Para seguir esse papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.